Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem o Sr. Deputado Bruno Nunes proporcionou-nos um dos melhores momentos nos meios de comunicação tradicionais nos últimos anos, tendo em conta que enfrentou uma das comentadoras mais parciais da televisão portuguesa, a Ana Gomes, porque alguém já precisava de lhe fazer frente. Efetivamente, ela diz-se comentadora política, é convidada como tal, é tratada como tal, portanto, pelo menos deve aos telespectadores um bocadinho de imparcialidade, coisa que nunca foi capaz de dar. Meus caros, venho mostrar-vos a intervenção e acho que é importante porque é um debate que está muito aceso nos dias de hoje e felizmente está aceso, porque é um debate que tem que existir sobre a questão da imigração. Vamos ouvir, e se o deputado estiver a ver este vídeo, muito provavelmente vai notar que a sua voz, os outros não interessa, mas vai notar que a sua voz está um bocadinho mais fininha, tem a ver com a censura do bem para não me mandarem o vídeo abaixo. Portanto, peço que não leve a mal a questão da sua voz estar um bocadinho mais fininha, mas efetivamente a censura do bem costuma atacar este tipo de canais. Vamos ouvir. Estamos a fazer enganar as pessoas lá em casa. Aquilo que aconteceu foi aberto um procedimento pela União Europeia, que a determinada altura o seu secretário de Estado inclusive dizia que tinha sido o Chega. Não foi o Chega. Com muita pena nossa. Abriu-se um procedimento por parte da União Europeia para suspender a suspensão de vistos à CPLP. Está claro, inclusive, o relatório foi chumbado na Comissão, era um relatório do Partido Comunista Português. Eu estava na Comissão. Portanto, agora o que estamos a dizer é, não estamos a falar do passado, estamos a resolver daqui para a frente. Estamos a falar de um problema. A falar daquilo que aconteceu quando o CEF acabou, quando não foi capaz de ser montado o nosso sistema bem. Temos um problema que é de interpretação, que é dizer, a partir do momento em que está em Portugal, nos nossos espaços nós somos soberanos e por isso não está envolvido o espaço Schengen. Agora, o que eu quero desconstruir é como é que explicamos que a partir do momento em que está Portugal, não está no espaço Schengen. Porque controlamos a fronteira. Não controlamos. Exatamente aí. Não controlamos. Está aí com as receitas do Chega de criar muros. Eu não sei se querem criar um muro no mar e outro muro em terra. Não vá para que eu estava a provocar, porque senão também lhe digo que resolvia-se perfeitamente em colocar os imigrantes todos na sua piscina ilegal e por isso era tudo ilegal. No tempo, e os imigrantes. Não vamos baixar. O que importa, tempo em que havia fronteiras, mas eu não falei no tempo em que havia fronteiras, os imigrantes portugueses, no tempo em que havia fronteiras entre Portugal e Espanha e França e por aí fora, não existe fronteira, como é que os imigrantes portugueses passavam a fronteira da mesma maneira que estes muitas vezes passam. Assalto! Então pronto, com as redes ilegais que haviam e que traficavam. Portanto, a questão é criar vias legais e seguras controladas de acesso aos migrantes nos países que precisam de migrantes, como é o nosso caso. E não falo do caso que é completamente diferente dos requerentes de asilo em relação aos quais a Frontex detectou mais de 70 mil irregularidades transfronteiriças. Nós temos um problema sério com as fronteiras da Europa e não vale a pena continuarmos a dizer que no sítio onde cabem 10 podemos ter 100. É uma questão de humanismo e sim, não vale a pena dizer que é discurso de ódio. Daí temos apresentado as três propostas que apresentámos. Meus caros, o vídeo era este, o vídeo que eu vos queria mostrar era este. Efetivamente, há aqui um problema muito claro de interpretação e a doutora Ana Gomes deu aqui uns argumentos um bocadinho estranhos. Ora, eu gostava de começar por aquele momento maravilhoso que foi a referência e que é uma sugestão que se deve fazer a toda e qualquer pessoa de esquerda que concorde com esta imigração descontrolada. Bom, eles concordam com a imigração descontrolada a partir do momento que são recebidos em casa das outras pessoas e que alguns deles querem os imóveis de pessoas que não estão cá para acolher imigrantes. Portanto, enquanto for nos imóveis dos outros está tudo bem. Quando for nos imóveis dos próprios, nomeadamente em determinadas piscinas ilegais, aí já há um problema, obviamente. Eu sugiro o Bloco de Esquerda, que até tem uma sede junto à zona do Martim Muniz, pelo que sei é grande, portanto é um palacete grande, pelo que sei, e portanto comecem a receber pessoas lá dentro. Eu acho que era uma boa forma de darem o primeiro passo, de mostrar a iniciativa. Depois, indo um bocadinho para a parte séria da questão, apesar de que isto também tem a sua parte séria. Indo um bocadinho para a parte séria da questão. A doutora Ana Gomes basicamente diz, bom, mas o que estes imigrantes nos dias de hoje fazem era o que os portugueses há não sei quantos anos faziam para a Espanha e para a França. Mas quer dizer, a doutora Ana Gomes está-me a querer dizer, a doutora Ana Gomes está a tentar legitimar uma atitude errada do ponto de vista da imigração ilegal. Quer dizer, o que a Ana Gomes está a dizer basicamente é, bom, como nós fazíamos, estes também podem fazer. É a sensação que dá. Meus caros, era condenável quando eram os portugueses e é condenável quando são estes imigrantes, por amor de Deus. Mas qual é que é a dúvida? A imigração deve ser controlada sim, o que até a própria acaba por admitir entre linhas, mas enfim, a imigração deve sim ser controlada e não devemos andar aqui com este tipo de conversas de que, porque os portugueses em determinada altura passavam a fronteira para a Espanha e para a França
passando as fronteiras de forma ilegal, que isto é legítimo. Meus caros, não era legítimo quando eram os portugueses, e muitas vezes perguntam-me isso nos comentários e eu quero aproveitar até para responder. Muitas vezes perguntam-me, mas os portugueses estão noutros países e portanto vocês não têm moral nenhuma, tendo em conta que os portugueses estão na Suécia, na França, como estão noutros países, vocês não têm moral nenhuma para expulsar determinado tipo de imigrantes. Temos. E vou explicar porquê. Porque se os imigrantes portugueses andarem a cometer ilegalidades e tratarem mal o povo local, o povo nativo, e não se comportarem de forma adequada, eu também defendo que esses portugueses sejam deportados. Meus caros, se houver um português em França, na Suécia, na Holanda, na Alemanha, se houver um imigrante português nesses países, onde for, que esteja a cometer crimes, esteja dependente do Estado, não procure trabalho, não se adapta à cultura, apesar de que existe uma maior facilidade, tendo em conta que partilhamos uma matriz civilizacional. Se tivermos isto em conta e esses portugueses nessas condições não estiverem a comportar-se tendo em conta as regras do país, devem sim ser deportados. E, portanto, da mesma forma que eu defendo a deportação para os países de origem de determinadas pessoas que estão cá, dependentes do Estado, a não procurar trabalho, a guetizarem-se e a perpetuarem comportamentos de determinadas culturas que são contra a cultura onde estão neste momento, etc. Da mesma forma que eu defendo a deportação destas pessoas em Portugal, eu também defendo a deportação dos portugueses que não cumpram com as normas dos países onde estão. Temos que nos adaptar. É tão simples como isso. Mas, segundo sei, nunca se constou que andassem por aí portugueses a violar pessoas em determinado sítio. Nunca se constou que os portugueses andassem apoiados e fossem subsidio-dependentes em determinados países. Aliás, segundo se consta, por exemplo, no Luxemburgo, que, como sabem, é um país riquíssimo, apesar de pequeno, é um país riquíssimo, sempre se constou que os portugueses são pessoas bastante trabalhadoras, contribuem imenso para a segurança social e estão bastante felizes no Luxemburgo. Portanto, nunca se constou por aí um líder político vir a público dizer: meus caros, estes portugueses não querem trabalhar, são subsidio-dependentes, não se adaptam à cultura e portanto queremos é despachá-los. Eu nunca ouvi um líder político de país nenhum, da esquerda à direita, a dizer uma coisa dessas. A única coisa que eu ouvi foi há uns anos atrás, na altura, acho que era o pai da Marine Le Pen, que queria expulsar os imigrantes portugueses desempregados. E, portanto, se não houvesse histórico, eu, da minha parte, dava um prazo para procurar trabalho, mas se não houvesse histórico de procura de trabalho, eu concordo com o pai da Marine Le Pen. Se os portugueses estivessem a apoiar no Estado francês, deveriam ser expulsos. Nesse aspecto, o pai da Marine Le Pen tinha razão. Acho que era o pai da Marine Le Pen que dizia isso. E acho que ele tinha dito uma coisa deste género. E eu estou a concordar com o que eu estou a dizer. Eu não sei se ele pôs mais notas e se houve algum preconceito associado aos portugueses. Acho que não. Mas se o pai de Marine Le Pen disse: quero deportar portugueses que estão desempregados e estão dependentes do Estado, meus caros, de acordo, é justo. Os portugueses chegaram há pouco tempo, não têm que estar dependentes do Estado francês. Agora, nunca se constou que tal se passasse na Europa. Digam-me um líder político nos vários países europeus que tenha dito: fale-se com as pessoas do Luxemburgo e pergunte-se às pessoas do Luxemburgo o que é que acham dos portugueses. Meus caros, o que serve para um serve para os outros. E eu não quero que, se houver um criminoso português em França a cometer crimes, eu não quero que França tenha que levar com problemas que são portugueses. Portanto, se o criminoso é português, somos nós que temos que lidar com o problema. E agora, a Ana Gomes, para terminar o vídeo, basicamente foi isto. Queria legitimar determinada ação porque aí tal os portugueses em tempos também o fizeram. Não, é errado. É errado. Era errado com os portugueses, é errado com os estrangeiros. Que não haja dúvida sobre isto. E, portanto, é esta senhora que neste momento faz comentário político. E o Sr. Deputado, graças a Deus, proporcionou-nos um dos momentos mais engraçados do ponto de vista televisivo. E, portanto, da minha parte era isto, meus caros. Gostei imenso desta intervenção, porque quer dizer, se ela se apresenta como comentadora política num meio de comunicação tradicional e se vai às televisões que estão a ser vistas pelos portugueses todos e se apresenta como comentadora política, tem pelo menos que ser um bocadinho mais imparcial, goste ou não do assunto do partido que está a comentar. Não tem que gostar, faz parte, é a vida. Nós do Chega também não achamos muita piada a Ana Gomes e, portanto, não é por isso que andamos por aí a dizer que ela parece o Hermano José. Quer dizer, por acaso andamos, eu da minha parte já disse algumas vezes, mas pronto, da minha parte é isso. Perdoem-me também esta parte humorística. Peço só, meus caros, da minha parte, que deixem o gosto neste vídeo. Se não deixaram, da minha parte é isso. Têm as redes sociais todas na descrição. No segundo canal vão ter um vídeo sobre a nova proposta de um partido sueco sobre questões de deportação. Eu vou falar sobre esse assunto. Pode ser que sirva de exemplo para o Partido Social Democrata Português. Da minha parte é isso. É como eu vos digo, têm as redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.